Vou esperar aí a Nadia Alice começar a gravação. Muito bem, muito bem. Pronto, Uma, ok. uma boa noite a todas e a todos. É uma satisfação estar com vocês hoje aqui mais uma vez, nosso segundo dia de eventos, desta feita para marcar o lançamento do livro Diálogos Jurídicos 7. E contando com a presença, com a participação de alguns autores, os que tiveram a disponibilidade, a possibilidade de estar conosco aqui hoje, e também de alguns convidados que vão nos prestigiar, para falarmos, né, dentro da temática deste livro, sobre proteção dos direitos humanos e fundamentais em tempos excepcionais. Esse livro, tal como o Multidireito 7 e como os livros que temos publicado semestralmente nessa linha, especialmente esses dois livros, são coletâneas de estudos, são fruto dos estudos dos autores que integram, tá? E há uma mescla, né? Uma presença bastante eclética aí de pessoas no trabalho. Temos recém-formados, temos graduandos, temos pós-graduandos, temos mestres, temos doutores, professores, advogados, pessoas também de outras áreas, de outras atuações profissionais no campo do direito, e isso tem contribuído, né, para um diálogo, uma interação, uma troca de experiências muito interessante. E, naturalmente, é um projeto que não é fechado, é um projeto aberto para que outras pessoas possam participar, outras pessoas que se interessem pelo projeto. Inclusive, estamos com o Multidireitos 8 e o Multidireito e o Diálogo Jurídicos 8 em processo, acontecendo. Então, sintam-se os interessados à vontade para conhecer um pouco mais o projeto e, quem sabe, se integrar a nós nesses outros projetos. Não são as únicas publicações da editora, temos outras tantas publicações, temos livros individuais, temos outros livros coletivos, temos aí a caminho um livro sobre compliance, né, que são coordenados por Zulene Gomes, Nadia Alice Francisquini e Maiane Pontes. Temos um livro sobre direito e questões raciais, que está também em curso, né, coordenado pela professora Régia Mabel Freitas. Estamos também com um livro sobre ciências criminais, coordenado por mim e pelo professor Urbano, que também é organizador do Diálogos Jurídicos, mas que está com um problema de saúde hoje, não vai poder estar conosco, né, nesse momento. E temos outras obras também no campo da literatura, livros de poesias, um livro de contos e crônicas acontecendo, um livro de poesias também para mulheres, poetas, exclusivamente para mulheres. E quem tiver interesse aí em conhecer um pouco mais do projeto, fique à vontade de nos contatar em momento posterior. O Diálogo Jurídicos, esse livro especificamente, contou com a organização de Alcides Bulhões, que está aí conosco, advogado, presidente da seccional Valença, da OAB, também o professor Urbano Félix, que é professor da UNEB de Valença, doutor em Direito pela UFBA, mestre também pela UFBA, Zulene, nossa amiga Zulene aí, advogada, especialista na área de compliance, aí, a pessoa que sabe tudo de compliance, era Nadia Alice, aí, sabe tudo e mais alguma coisa. E nós quatro, eu, Alcides, Zulene e Urbano, somos os responsáveis pela organização desse livro, Diálogos Jurídicos 7. Palavra para Lorena poder falar, eu passo aí rapidamente a palavra para a Zulene, né? E depois para Alcides fazerem comentários iniciais aí, e a gente, na sequência, apresenta Lorena e seu tema, tá bem? Seja bem-vinda aí também o Iliana, Marina, Valdirene, Ana Cláudia, Rafael e Jucimar. Com Boa você, Zulene. noite. Boa noite. Eu gostaria de saudar todos os presentes, e especialmente os autores que aceitaram, né, estar juntos nesse momento, apresentando um pouco, né, do seu olhar, da sua pesquisa, né? É tão importante a pesquisa científica, a publicação para a carreira, né, para a nossa carreira, e é muito importante o apoio de vocês nesse movimento de levar esse olhar jurídico, esse olhar além da caixinha, como que a gente muito falou ontem, para outros, para ampliar mais ainda, né?
a questão da pesquisa. E eu gostaria de saudar a professora, a advogada Lorena Cristina Santos Leal. Ela vai iniciar, né, à noite e eu vou apresentá-la. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil, pós-graduanda em Advocacia Digital e Proteção de Dados, sócia do escritório Lorena Leal Advocacia e Consultoria, e o site dela é lorenalealadvocacia.com. Ela vai falar sobre as relações familiares, direitos e derivações em tempos excepcionais, né? Ou muitas mudanças em face da pandemia, é um cenário de pós-pandemia ou uma pandemia diferida, e, sobretudo, as relações familiares foram bem impactadas. E Lorena, ela vai nos brindar com esse tema, com a sua pesquisa. E antes, Lorena, se você não se importar, né, para contemplar aí o Alcides, né? O Alcides trazer rapidamente aí sua palavra, e aí já devidamente apresentada, a Lorena faz aí, dá sequência aí a abordagem dela, tá bem? Vai lá, Alcides. Rapidamente, só saudar mesmo a todos que estão aí presentes, agradecer ao convite de Pedro para fazer parte dessa obra, que realmente vem a contribuir para o mundo da pesquisa, do ensino e da extensão, né? A Editora Mente Aberta tem realmente, de mente aberta, facilitado para que todos nós que somos idealistas desse direito pesquisado, da criação futura dessa jurisprudência e dessa doutrina criativa ao direito, ela tem facilitado, de fato, né, que nós possamos publicar esses encartes de uma forma bem organizada, de uma forma realmente muito aprazível, né, com qualidade. E esse webinário vem, de fato, corroborar com a amplitude desse projeto, que, de fato, ele tem tamanha importância para a investigação científica. Então, eu queria realmente, nessas breves palavras, agradecer, né, a oportunidade de estar com o Pedro, com o Urbano e com a professora Zolene, fazendo parte da organização desse Diálogos Jurídicos 7. E passar a palavra para a continuidade da nossa noite aí de webinário. Lorena, é contigo. Boa noite, pessoal. Queria saudar todos aqui e agradecer a participação, né, nessa obra. Queria frisar que é a minha primeira obra, né? Sinto que eu fiquei um pouco assim amedrontada, apesar de anos de advocacia, né? E de labuta na área de família. Eu quis passar um pouco no meu artigo científico exatamente essa prática da área de família com aspecto sociológico, né? E também a questão psicológica, né? Porque o advogado de família, ele termina sendo um pouco psicólogo e psiquiatra ao mesmo tempo. E na minha advocacia eu uso também muito terapias sistêmicas, né? Eu fiz alguns cursos exatamente para poder, né, auxiliar na composição de acordos e dirimir e diminuir os conflitos, né, familiares no momento do divórcio, né? Então, assim, o meu artigo, ele é muito prático, muito objetivo, ele tem pinceladas das ações processuais, né, adequadas à pandemia, tá? Eu inicio falando do sentido da original da família, né, de caráter heterossexual, de homem e mulher, e depois do homoafetivo, e falando da importância nos processos de adoção dos casais homoafetivos, né? Eu tenho feito muitas adoções ligadas a casais homoafetivos. Eles têm uma não discriminação à escolha de cor, de etnia da criança. O que eles estão mais interessados é exatamente dar amor, carinho. E, às vezes, os casais heterossexuais escolhem demais. Isso porque eu também fiz uma pesquisa de campo. Eu trabalhei um tempo num lar de acolhimento de crianças, né? E eu percebia isso no momento da entrevista com a assistente social, que alguns casais faziam algumas discriminações em relação à etnia, cor, queriam determinadas crianças com tal idade, né? E eu entendo, inclusive eu falo isso no artigo, que a adoção é um encontro e pouco importa que tipo de cor, de raça você tem. Você encontrou a pessoa a criança a qual você vai acolher. Pode ser criança ou adolescente. Então,
Na parte da adoção eu falo isso, falo inclusive das recomendações do CNJ no período da pandemia. O CNJ deu uma recomendação para que os lares e os juízes, junto com o Ministério Público, facilitassem, né, esse acolhimento dessas crianças em famílias substitutas, sem tanto rigor da lei, né? Bastava a gente alegar em via de medida de guarda provisória ou medida de adoção, né, requerendo que essas crianças fossem acolhidas temporariamente, provisoriamente, durante a pandemia, em lares de famílias substitutas, tanto adolescentes quanto crianças. E muitos juízes, né, se aventuraram a fazer isso, baseado exatamente na hermenêutica jurídica, que eu inicio o meu artigo falando da hermenêutica jurídica, como o Poder Judiciário, na lacuna do Poder Legislativo, no avanço, né, do conceito de família, dessa desmitificação de família, os juízes tinham que adequar, né, as relações familiares e sociais, né, ao caso concreto. E eles utilizam a hermenêutica jurídica, né, a própria sensibilidade, né, adequando o que eles têm, né, previsto na lei, para que possa dar uma acessibilidade a acolher as crianças e, ao mesmo tempo, facilitar as ações na área de família, que usa a hermenêutica, a jurisprudência, isso na lacuna do Poder Legislativo, porque as relações familiares elas vão se atualizando muito rápido e o juiz ele tem que adequar a legislação aos casos concretos. Eu falo também um pouco sobre o direito de visitas virtual, que foi muito praticado nessa época de pandemia, que é o genitor que ele não tem a guarda nem alternada, nem compartilhada do filho, e aí ele exerce o direito de visitas. Como é que o juiz fazia isso, né? Através de medida de liminar, o advogado postulava, e esses pais tinham direito a visitar, né, através de videoconferência, como a gente está fazendo aqui agora, com datas determinadas, horários determinados, para ter acesso a esse filho. Como é que isso acontecia? Pais que trabalhavam em situação de risco, por exemplo, eram pessoas profissionais de saúde, bombeiros, policiais, que tinham acesso, principalmente entre março, onde estava o pico da pandemia, entre março a junho, né? Eu, como advogada, né, atuante na área de família, postulei 2 ações de direito de visitas, né, através de um jurisdicionado, e nós conseguimos êxito. Ele visitava o filho, né, visitava através de videoconferência. Um outro ponto importante que aconteceu também foi o divórcio virtual. Eu confesso que aqui em Salvador eu não consegui fazer, eu fiz fora de Salvador. E foi muito interessante, que é através da ata notarial, né? O tabelião, ele criava, né, um certificado de forma gratuita para que as partes pudessem fazer esse divórcio sem precisar de estarem presentes todo mundo no mesmo ambiente. E isso era tudo arquivado, gravado através de ata notarial, um processo muito rápido. Claro que se tivesse filhos menores não podia ser feito dessa forma, eram feitos exatamente como não tinham filhos. Então também foi um avanço dentro da pandemia, né, que o CNJ também deliberou. Apesar disso tudo, o divórcio é um direito potestativo, incondicionado. Então, independente da gente fazer nas serventias extrajudiciais, a gente pode pleitear o divórcio sem precisar da citação da parte contrária. Basta a gente manifestar a vontade de querer não viver mais com o outro, e segue o rito dos bens e segue o rito da questão dos filhos. Além disso, eu falo também sobre a alienação parental um pouco, exatamente como isso asseverou agora na pandemia, como os casos de alienação parental aconteceu agora na pandemia. Nós conseguimos, né, lá através do escritório, uma suspensão da autoridade parental de uma mãe. Você vê a responsabilidade criminal dessa mãe, que causou na psique e no mental do filho. Eu acho que o mais importante de se analisar não é a responsabilização dessa mãe em relação ao crime que ela vinha cometendo com a criança, mas exatamente as consequências psicológicas que podem causar transtorno bipolar para a criança, depressão, baixa de autoestima, que na realidade essa menina está sendo acompanhada, né, por psiquiatras e pelo pai hoje que está com a guarda dela. E finalizando o meu artigo, eu falo sobre a nova identidade conjugal de casais com filhos. Eu faço um apartado assim muito rápido, falando sobre essas novas formações, porque o divórcio aumentou muito agora na pandemia, né? Eu posso dizer que atendia em torno de 4, 5 casais ao mês pleiteando divórcio, né? Às vezes eles se reconciliavam, iam lá para fazer apenas uma consulta, mas depois
encaminhava no divórcio. Então, assim, existem novas constituições de família, com enteados, padrastos, madrastas, enfim, e eu falo dessa parte sociológica, né, de como seria essa nova formação, como seria essa identidade do enteado com exercício com a nova madrasta. Então, eu faço um apartado já com a área social das entrevistas que eu tenho pós-divórcio com os meus clientes, como é que está sendo feito esse ambiente familiar. Enfim, o artigo ele está bem atualizado, né, com ações processuais relativas à pandemia. As mais importantes que eu fiz, alienação parental, divórcio, direito de visitas virtual, né, e principalmente falando do papel da adoção, né, e do apadrinhamento afetivo que está previsto no ECA, né, que ele pode ser financeiro. Eu achei muito interessante que algumas instituições, eles fazem apadrinhamento financeiro para ajudar na saúde e educação de algumas crianças em situação de risco, principalmente na África, em países muito pobres, né? Então, o apadrinhamento, quando necessariamente o casal não quer adotar, ele pode fazer o apadrinhamento, porque ele resgata para essa criança um ambiente familiar e, ao mesmo tempo, ele não adquire uma responsabilidade grande de seguir com a guarda. Mas, ao mesmo tempo, ele dá à criança um suporte mínimo dela entender o que seria uma família, já que elas ficam, boa parte do tempo, lá esquecidas nos lares, né? Enfim, gente, basicamente é o meu artigo sobre direito de família, relações familiares e direitos e derivações. Quero agradecer, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu não ouvi, Zulene. Zulene, seu áudio está desligado. A gente não ouve você. Oh, meu Deus, desculpa, eu queria dizer que te elogiar pela participação no projeto, pela sua participação aqui no webinário. Eu gostei bastante do seu tema, vou ler com mais cuidado o seu artigo, porque me interessa muito essa parte dessas ações processuais que alteraram, né, com a pandemia, e essa intervenção também do CNJ é bem marcante, né? Para flexibilizar essas ações. Muito obrigada, viu? Se alguém tiver perguntas para a Lorena, pode fazer, viu, agora, ou a gente guarda para o final. Quem tiver alguma pergunta agora, pode participar. Você quer falar alguma coisa, Lorena? Não. Falei assim, acho que tudo. Então, a gente vai ler o artigo. Agora. Isso. Está no capítulo 14, viu? Não esqueçam, capítulo 14 e a página 170, leitura obrigatória. Vou até mostrar o livro aqui para quem não é autor. É esse livro aqui, gente, tá bom? E agora a gente vai passar para os professores Danilo Menezes de Santana e o professor Edson Ribeiro Saldanha Neto. Eles já estão na sala, Pedro? Estão me ouvindo? Professor Danilo? Danilo está. Danilo? Tem que abrir o áudio, Danilo. Abrir o áudio. Professor Danilo? Danilo, seu áudio está fechado. Eu acho que ele caiu agora. Ele estava aqui e ele caiu. Professor Vamos esperar Vamos esperar um instantinho, né? Vamos esperar só um instantinho, de repente ele consegue retornar. Se ele não conseguir retornar, a gente pede auxílios para dar sequência. Infelizmente, são os, baianamente falando, os perrengues do universo virtual, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso aí. Vou esperar um minutinho aí, não sei se ele vai conseguir voltar. Zulene, você está aí fácil com o tema do Alcides? Estou, professor Alcides, eu ia falar Danilo. Peraí, rapidinho. Eu acho aqui. É o artigo 2, suspensão e restrição das liberdades individuais em tempos de direito provisório. Exatamente. O professor Alcides fez em coautoria com o Wenkele, bem difícil esse nome aqui, viu? Emily Costa Ramos. Isso. Professor Alcides, se quiser, já pode começar. Vou te apresentar aqui. Vamos lá. Você apresenta? Advogado.
Apresento, já comecei. Advogado subprocurador do município de Cairu, Bahia, mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, especialista em Direito Público e Processual, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e não está aqui, né? Mas também presidente aí da subseção da OAB de Valença. Continua, né? Firme e forte, né? Eu continuo firme e forte na subseção. Agora sou ex-procurador de Cairu. Tudo Uma bem, meu transição amigo, de faz governo. parte. Claro, acontece. Agora nós estamos Mais tão uma vez somente... Flamengo, sempre Flamengo, viu? Com certeza, mas continuo Uma lá, vez Flamengo, sempre Flamengo. continuo em Cairu na condição de consultor jurídico. Muito bem, meu irmão. A tribuna é sua, fica à vontade. É sempre uma satisfação estar aqui dialogando com os meus colegas a respeito de temas, né, de relevância para a sociedade. E esse tema, Pedro, diálogos jurídicos, ele é tão bom que ele traz a possibilidade de a gente realmente dialogar aqui com cada um dos nossos pares acerca dessas novas temáticas do direito, né? A gente inseriu até no nosso artigo, iniciamos o artigo falando justamente de que o direito não é vanguarda, ele está sempre atrás dessa perspectiva, das mudanças sociais que vão ocorrendo na sociedade, e é justamente por isso que a investigação científica traz essa contribuição para que a gente consiga, de certa forma, trazer uma segurança jurídica, né? Porque senão nós estaríamos no estado anômico. E, Pedro, dessas experiências das quais nós obtivemos ao longo do exercício dessas atividades, que em pouco espaço de tempo e de idade nós tivemos a oportunidade, algumas delas nos chamaram a atenção, notadamente nesse período do ano de 2020, em que tudo era muito incerto, né? Então, a temática de tratarmos a proteção dos direitos humanos e fundamentais em tempos excepcionais, ela é de extrema relevância, porque justamente foi um momento muito conturbado da nossa história, tanto da humanidade quanto da história jurídica do nosso país, né? Porque em tudo tínhamos repercussão, incertezas, e ainda permanecemos nelas, né? E algumas situações eram sobressaltantes aos olhos no sentido de que feriam as liberdades individuais de uma maneira talvez até sensacionalista. E lógico que nós estamos ainda no momento pandêmico, um momento de direito provisório em muitas das nossas legislações. Permanecemos ainda em um período em que os decretos e as legislações que tratam da calamidade pública ainda vigem, e nós, diante dessa temática e da perspectiva social que ocorria, nós pensamos, eu e a Emily, que é a nossa colega estagiária lá do escritório, que é também acadêmica de Direito da UNEB, e da qual nós sempre paramos nos intervalos do estágio para tratar de questões relacionadas ao direito, nós pensamos em falar um pouco dessa nossa realidade, né, alcançada. E essa temática de suspensão e restrição das liberdades individuais em tempos de direito provisório, para nós que estávamos diretamente ligados com a atividade do executivo, no caso em Cairu, ela nos deixava a todo momento apreensivos, né? Porque os municípios passaram a ter, na ocasião de início da pandemia, uma importância do ponto de vista de criação de regras de direito que antes não se tinha e que não se percebia, né? Não existia no vocabulário do homem comum os decretos, né? Talvez quem trabalhasse na área do direito ou tivesse alguma atividade afim, ela teria realmente no seu vocabulário a utilização dos termos decretos.
Mas, de fato, com a pandemia, o Executivo passou a emitir decretos que traziam em seu bojo, muitas das vezes, restrições aos direitos e garantias individuais, e as pessoas passaram, o decreto, o prefeito disse que até tal dia o comércio vai estar fechado, o prefeito disse que os limites territoriais de determinado município, ela está fechada, não pode ter acesso a determinado município. E aí, algo que encontramos de dificuldade, aí eu vou dar o exemplo nosso em Cairu, que é o único município arquipélago do país, não sei se cada um dos senhores conhece, ele é formado por 26 ilhas, 3 delas habitáveis, é onde está situado o mais conhecido, que é Morro de São Paulo, o terceiro destino turístico da Bahia, e que, de certa forma, para que nós pudéssemos enfrentar o desconhecido, que é esta pandemia, naquela ocasião, ainda em março de 2020, foi necessário a publicação pelo Executivo de alguns decretos limitadores desses direitos e garantias, né, individuais, entre eles, né, o direito de ir e vir, que está constitucionalmente assentado e que todos nós temos como em decorrência do princípio do direito fundamental, né? E aí nós tivemos que travar na ocasião, depois da emissão do decreto em que restringiu o transporte hidroviário entre os municípios que estavam circundando a esse arquipélago, uma outra dificuldade, a de que também os municípios ao redor passaram a emitir decretos limitadores desses direitos. Chegamos a ter circunstâncias que são totalmente aversas àquilo que nós entendemos de direito fundamental, ao fato de termos pessoas que transitavam entre Cairu e Valência, que é uma cidade próxima, e não podiam sequer adentrar os limites municipais de Valência, porque Valência tinha também emitido um decreto que não se podia passar pelos limites municipais. E isso ensejou numa batalha judicial em ação civil, com pedido de liminar, né, para que fosse possível que essas pessoas conseguissem, ao menos, exercer algo que, em condições normais, não se entenderia possível estarmos discutindo. Nós não estamos e não estávamos, né, enfrentando condições de guerra. E justamente por isso que nos trouxe assim esse start para tratar dessa suspensão e restrição das liberdades individuais em tempo de direito provisório. Esse artigo está como o capítulo 2 do livro. É um artigo que foi escrito de maneira objetiva para falar, em primeiro lugar, do que se trata esse direito provisório, né? O porquê, quais são as singularidades desse direito provisório e o que se deu de direito provisório durante esse período de Covid, que ainda não se encerrou, né? Tratamos também de maneira sucinta os direitos fundamentais, quais são as suas dimensões, quais são as suas características. Tratamos sobre essas restrições de direitos fundamentais, detalhadamente focamos no cenário infraconstitucional em tempos de Covid, o que é que vinha ocorrendo, né, com as edições legislativas provisórias que vinham emanadas da União e também dos municípios, citando sobre a maneira que muitas dessas legislações provisórias elas eram atidas para solucionar problemas que eram pontuais, localizados e que, de certa forma, feriam os direitos e garantias fundamentais inseridas na Constituição. Eram normas que
de sobremaneira, ela infringia a ordem democrática de direito. Nós temos um direito positivado que, antes de tudo, antes de qualquer emissão legislativa ou de emissão normativa por parte do Executivo, deve-se ter em conta primordialmente as regras positivadas e constitucionalmente assentadas. E o que nós observamos foi que muitas das vezes, inclusive, aí eu faço a crítica até mesmo ao município do qual eu representava, muitas das vezes, por questões de ordem interna, administrativa, se terminava por tomar decisões que ensejavam em normativos totalmente inconstitucionais, como forma de tentar solucionar um problema pontual e enfrentamento de uma questão que até então era incerta, que é o enfrentamento de um problema que é a Covid, que é invisível, que até hoje não se tem ainda uma solução efetiva e que nós continuamos a discutir. E aí nós concluímos justamente o artigo dizendo que, independentemente de estarmos ou não durante um período de direito provisório, é importante que nós sempre nos atermos ao quanto estiver positivado na nossa Constituição, para que nós não tenhamos insegurança jurídica, que possamos também resguardar esses direitos e garantias fundamentais e nós não estejamos no estado anômico, né? Porque do jeito que se estava, né, eu sei que era tudo muito novo, a criação de emanamentos normativos ao bel prazer de cada um, estávamos criando inúmeros problemas e restrições a esses direitos e garantias constitucionalmente assentados. E é mais ou menos isso que nós tratamos. O artigo está lá bem, de maneira objetiva. Lógico que o tema ele propõe divagações maiores, que certamente não são 15 ou 20 páginas que seria possível tratar, mas que confesso aos senhores que esse tema nos chama tanta atenção que dá vontade de escrever ainda mais a respeito dele, e certamente nos próximos livros aí da Editora Mente Aberta nós estaremos publicando outros artigos que são em decorrência desse tema. Muito obrigado, uma boa noite para cada um de vocês. Professor Alcides, pela sua participação. Agora a gente vai agora a professora Nadia Alice Francisquini sobre geolocalização, né? Me parece. Nadia Alice está aí, não está, Nadia? Não estou aqui, sim. Pronto, perfeitamente. Seu artigo. Me lembra aí o quinto artigo, o uso da geolocalização e a afronta ao direito da privacidade. Professora Nadia Alice Francisquini de Souza, em coautoria com Lorena Moreira Pimentel. Vou falar um pouco da qualificação da professora Nadia Alice. A gente falou ontem, mas hoje a gente vai repetir. O artigo está na página 61, quinto artigo. A professora Nadia Alice, ela, além de professora, ela é advogada, doutora em Relações Sociais e Novos Direitos pela UFBA, mestre em Direito Privado e Econômico pela UFBA, pós-graduada em Direito Empresarial também pela UFBA, docente na pós-graduação da Unifax, Unijorge, UXAL. O contato da professora Nadia Alice do Instagram é @NadiaAliceFrancisquini de Direito. O espaço é todo seu agora, professora Nadia Alice. Obrigada, Zolene. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Deixa eu só mudar aqui a configuração no YouTube, porque senão eu não apareço. O meu Zoom aqui não aparece a mim. Esse artigo, o uso da geolocalização como uma afronta ao direito da privacidade, em que eu escrevo junto com Luana Moreira Pimentel, tá?
Luana, que foi minha aluna na graduação e uma grande parceira aí de autoria de artigos. A gente já está no 4º ou 5º artigo que a gente escreve junto. E justamente já vinha, na verdade, já era um tema que a gente vinha discutindo há algum tempo e que se tornou mais acentuado com a pandemia, por causa da questão da discussão das políticas públicas e até onde os governos poderiam ir no controle das pessoas dentro da pandemia e no combate à pandemia. Mas o uso da geolocalização como afronta à dignidade da pessoa humana e do direito à privacidade, um dos direitos fundamentais, ele já é um tema que já está em voga há muito tempo se fala dele, porque todo mundo hoje tem um celular. Quem não tem um celular, quem não tem um relógio desse que marca a localização? E a pergunta é, o que é feito com esse dado? O que é feito com a coleta desse dado? Aí uma vez a pessoa, justamente estava discutindo isso, a pessoa fala, mas eu desligo a localização no meu celular quando eu quero. Só que ela esquece que muitos aplicativos, eles usam a localização ainda que o GPS esteja desligado, e há sim como localizar as pessoas pelas redes de transmissão, pelo sinal que o seu aparelho manda para a sua operadora. Então, o único jeito de você não ser localizado é deixando o celular em casa, tá? Se você não quer ser localizado, não quer que o GPS te diga onde você está, não leve o celular, tá? Desculpa, eu já desconcentrei que o troço do YouTube acabou travando e eu fui olhar para a tela do YouTube. E aí a gente começou a estudar o que seria a privacidade, quando começou o direito à privacidade. A questão da privacidade não é de agora, e já vem sendo discutido desde de 1890, quando do surgimento da fotografia. Para você ter uma ideia, a ideia da fotografia já gerava uma problemática de privacidade, e o direito da privacidade surge então como um direito de ser deixado em paz, de não ser importunado, de não ter a sua imagem, no caso da fotografia, ser utilizada. Esse direito de privacidade só é reconhecido no Brasil na Constituição de 1988 e não como privacidade propriamente dita. Ele é reconhecido em partes, ele é reconhecido como a honra, ele é reconhecido como intimidade, ele é reconhecido em partes. Mas tudo no contexto todo, ele gera a privacidade, envolve todos os meus elementos que vai formar um contexto de privacidade. Então, eu, quanto minha vida íntima, eu posso escolher o que é que eu quero que seja divulgado e o que é que eu não queira ser divulgado. Eu não vou falar mal do GPS. O GPS é muito bom, o GPS ajuda a resolver alguns crimes. Na Espanha, no início do ano passado, no início de 2020, foi solucionado um crime via GPS, usar os seus dados de GPS para descobrir que o assassino estava na área. Você usa para rastreio de mercadoria, se você quer saber onde é que a tua mercadoria está, a Amazon já usa isso para você rastrear a sua mercadoria. Então, eu posso rastrear minha mercadoria em tempo real via GPS, via chip. Tem gente que usa GPS para o rastreio de filho. Você coloca um aparelho GPS na mochila do filho para saber onde é que o filho está. Então, tem várias aplicações do GPS. O GPS não é o vilão da história. A questão é que, quando começou a pandemia, os governos começaram a usar o GPS para monitorar onde havia aglomeração de pessoas. Ou seja, qual é o problema da pandemia? Hoje ainda e aí por isso a proibição das festas. A gente não quer que as pessoas se aglomerem, a gente não quer que as pessoas se amontoem, aqui em bom baianês, como diz Pedro, a gente não quer que as pessoas estejam todo mundo amontoado, apinhada, para que diminua a taxa de transmissão. Se eu encontro com uma pessoa que está contagiada, ele vai contaminar a mim só. Mas se essa pessoa que está contagiada vai para uma festa e encontra 1.000 pessoas, ela vai contaminar, ou a probabilidade dela contaminar 1.000 pessoas. Então, no início da pandemia, muitos governos, e aí a China foi um dos primeiros que assumiu publicamente que usava a geolocalização para controle de aglomeração, e o governo brasileiro e governos europeus também reconheceram isso e disseram publicamente: a gente usa a geolocalização. Para quê? Para saber se as pessoas estavam aglomeradas. Então, se tinha muitos telefones celulares naquela área, se havia uma aglomeração de telefones celulares, provavelmente você tinha o dono dos celulares juntos, que o celular não vai para a festa sozinho, né?
Então, se você sabia que o celular estava ali, se usava o GPS e dizia, ó, nós temos aqui muita geolocalização junto, então isso quer dizer que ali provavelmente está tendo uma aglomeração de pessoas. E aí as políticas públicas, ou pelo menos essa era a fundamentação de que se eu tenho uma aglomeração em determinado bairro, se eu tenho uma aglomeração em determinada cidade, eu tenho como voltar os recursos públicos para combater a pandemia naquela localidade, ou eu tenho como criar medidas de lockdown específico para aquela localidade, fechamento, se for o caso de ruas naquela localidade, evitando assim que as pessoas se aglomerem. Quanto a isso, também não tem nenhum problema, isso não afeta o direito de privacidade. O problema é que quando isso começa a haver a individualização da pessoa, porque o GPS também é possível identificar outros elementos como qual a marca do telefone, IP, e aí chegar a pessoa individual e aí, em vez de ser uma questão pública, passar a ser uma questão privada. Então, o uso do GPS para controle, e aí a gente diz, para controle de público, para controle da pandemia enquanto uma política pública, não tem problema, mas desde que respeite a privacidade, desde que respeite o direito da pessoa de não ser individualizada, de não ter as suas informações divulgadas. Então, há uma necessidade de tratamento, e aí a gente um pouco fala da LGPD, que na época que a gente escreveu o artigo, a LGPD ainda não tinha entrado em vigor, depois ela entrou em vigor. Inclusive, quando a gente escreveu o artigo, havia a previsão da LGPD só entrar em vigor agora em 21, acabou entrando em vigor em 2020, né? Então, havia necessidade de tratamento desse dado, e aí há necessidade, agora mais que a geolocalização usada para contenção das aglomerações na pandemia, as aglomerações e aí com as medidas contra o Covid-19, elas devem ser tomadas de forma a não individualizar as pessoas e assegurar a privacidade das pessoas. Ainda que eu esteja aglomerando, isso não pode ser usado contra mim, pessoa. Por quê? Porque foi usado um dado sensível, um dado de geolocalização para me localizar. O Estado tem o direito de usar a geolocalização como questão macro, como uma política pública macro, mas não para direcionar uma política, uma eventual multa administrativa, uma eventual punição penal para a pessoa que está ali sendo vítima da sua, tá com a sua afronta à privacidade, ou seja, está com a privacidade sendo afrontada nessa questão. Então, há possibilidade sim, desde que reserve o direito de privacidade das pessoas. E aí o mais é ler o artigo, e aí como o Zulene disse, o artigo é o 5º artigo do livro Diálogos Jurídicos 7, tá? Nós vamos fazer um outro agora no Diálogos 8, espero que vocês gostem do artigo. E, como eu disse ontem, a gente sempre está aberto a sugestões, a gente sempre está aberto a críticas. E, querendo, podem entrar em contato comigo no Instagram, é Nádia Franceschini Direito, tá? E é isso. Obrigada, Nádia Alice. Foi um prazer ouvir as suas apresentações. Eu até ano passado escrevi algo parecido, mas foi na abordagem do uso da geolocalização para questões de saúde, naquele livro de proteção de dados. É um tema muito interessante e que está assim, dá pano para manga ainda para o futuro, né? Muita coisa ainda por aí, porque a pandemia, né? Ainda que a vacina venha, ainda é um contexto aí de muitas mudanças, né? Nessa questão de proteção de dados. Aproveitar, Isolene, a presença aí de Fran, desculpe, dá um delayzinho, a marcar aí a presença de Francis, que esteve conosco ontem, que também é autor nosso, tá? Escreveu com Nadia Alice, ontem me apresentaram ontem. Marcar a presença aí de Fagner, que também é autor, vai apresentar amanhã. Thaís, que estará conosco também amanhã. Valdirene, que estará conosco amanhã. O Milton deu uma passadinha, não está mais. E Marina, né? Agradecer também a Marina aí, que esteve conosco ontem. A nossa continua hoje. Vamos lá. Certo. Agora a gente vai passar para o capítulo 6. A gente com a professora Cláudia Rosa. O tema dela são necessárias mais mulheres. O artigo dela está na página 73. Eu vou apresentá-la agora. A professora Cláudia de Faria Barbosa.
doutora em Humanidades pela UCSAL, pesquisadora do Grupo de Estudos Hermenêuticos em Famílias, Identidades em Memória, UESB, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, do Centro Universitário Unirui, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Relações Étnicas e Contemporaneidade da UESB, autora do livro As Mulheres na Política Local entre as Esferas Pública e... O e-mail de contato da professora é Cláudia Barbosa, claudiadefariabarbosa@gmail.com. E, mais uma vez, o artigo dela é muito interessante. Por que são necessárias mais mulheres na política? Professora, é com você agora. Ok, Sulene. Boa noite. Obrigada, Estão me ouvindo bem? Por ter participado. Tudo bem, estou ouvindo bem. Eu que agradeço a vocês, né? Agradeço a Mente Aberta, a editora Mente Aberta, ao Pedro, né? Já são várias participações minhas nesses trabalhos, né? Então, assim, parabenizar muito a vocês por essa iniciativa, né? Hoje nós precisamos de difusão do conhecimento, basta apenas produzir pesquisa para ir para as gavetas, né? Para ir para uma nota, coisa desse tipo, né? Para uma defesa de dissertação ou de mestrado e tudo mais, mas nós precisamos isso. Né? Então, assim, a Mente Aberta é uma parceira nesse sentido, né? Então, vocês fazem um trabalho muito bacana, né? Ontem eu participei do evento, né? Então, a gente ouvindo tantos autores, tanta coisa boa, né? Sendo escrita, sendo produzida, e isso precisa ser muito divulgado. Então, parabéns, Sulene, por essa organização, parabéns ao Pedro, parabéns a Nadia Alice, e parabéns a todos nós, né? Que estamos publicando, que estamos buscando mostrar para as pessoas o que nós estamos produzindo na academia, né? Isso não é uma preocupação só minha, né? Habermas, que é um filósofo alemão, né? E ele dizia do perigo que nós temos de ter leitores, né? Se não há leitores, não há escritores. Né? Então, é muito interessante esses trabalhos, a gente tem que divulgar sempre, né? Porque tudo que a gente pesquisa, não só o meu, mas o de todos nós, é porque nós temos problemas que precisam ser resolvidos. A gente vai discutir, vai buscar e aí traz para esse debate. Então, vamos lá, que nosso prazo é pouco, nosso tempo é pouco, né, Zulene? Me parece que são 20 minutos, não é? Pode ficar à vontade, que eu corro um pouquinho, se você precisar de 5 minutinhos, pode ficar à vontade. Avise, porque quando eu começo a falar desse tema, eu não paro, e aí fica chato, né? A gente tem que, então, me avisa. Então, gente, a pergunta principal do artigo, que a gente precisa de mais mulheres na política. Né? Então, é uma pergunta que, às vezes, as pessoas que não estão muito antenadas com esse assunto dizem, para quê? Não é necessário. E aí eu vou explicar para vocês e vou justificar e vou defender o porquê é necessário mais mulheres na política. Nós sabemos de todos os entraves que as mulheres tiveram, inclusive para serem cidadãs. Né? Nós não começamos a ser cidadãs né? Então, isso aí tem toda uma confusão aí que a gente vai tentar trazer esses mitos, essas proibições e tudo mais que fez com que hoje o mundo político dominado pelos homens. Né? Então, nós tivemos, no século XIX, né, a gente tinha coisas muito urgentes para resolver no mundo. A ação era uma necessidade urgente. Era necessário terminar com aquele sistema, né, escravagista, né, aquela ideia também da questão do império, né? Então, tudo aquilo para a gente pensar nas mulheres naquele momento. A gente, que eu digo, mundo. Né? No século XX, o desafio com os sistemas totalitários. Né? Foram 2 grandes guerras, muito urgente para fazer. Entretanto, chegamos ao século XXI, e no século XXI, a ONU já deixa para a gente, isso desde 95, né, a ideia de que nós precisamos de equidade de gênero.
E como é que nós vamos ter equidade de gênero se as mulheres não entram para a política? Por que isso? Porque a política é o lugar de decisões, é o lugar de você fazer. Não adianta a mulher ser igual ao homem, no sentido de equidade, não estou falando de igualdade, mas no sentido das mulheres estarem nas universidades, as mulheres estarem no mercado de trabalho, mas se as mulheres não estão nos parlamentos, elas não decidem. E isso atrapalha todo o desenvolvimento de gênero. Então, no artigo, eu até cito um filme que é As Sufragetes, né, que vem trazendo a ideia do voto das mulheres, e a personagem principal, ela dizia, eu não me vejo representada nas leis. Então, quando alguém diz para ela, você tem que obedecer às leis, ela diz, mas eu não me vejo representada nas leis, porque as leis não foram feitas por mim, não foram feitas por nós, no sentido de metade da humanidade. Então, tudo isso tem muito a ver com que a gente chega no século XXI e a gente precisa de políticas públicas para as mulheres irem para a política. E aí vem os mitos, né? Quais são esses mitos? Mito bíblico, né? A própria ideia de que a mulher é feita da costela de Adão já é uma forma de dizer que ela é menor, que ela é menos importante. E muitos outros mitos nós tivemos aí. Mas falando dos mitos mais eleitorais, mais próximos, né, Zulene? Que a gente convive todos os dias, a gente vai ver quais são os 3 mitos principais das mulheres não estarem nos espaços de poder e decisão. O primeiro deles é que as mulheres não se interessam por política, né? Então, isso é muito batido e as próprias mulheres às vezes dizem, eu não me interesso por política. Só que isso é um mito. Por quê? Porque as pesquisas que a gente tem, elas vão mostrar justamente o contrário. No ano de eleição, as mulheres elas se envolvem muito mais do que os homens. Só que elas só se envolvem nos bastidores. Aquela ideia do trabalho de formiguinha, daquela conversa nos bastidores, né? Mas não nos espaços de poder. Inclusive dentro dos próprios partidos, né? As mulheres, elas discutem e tal, mas na hora de decidir quem é o candidato ou a candidata, são os homens. Né? Então, isso aí a gente já desmistificou, tem vários trabalhos que as mulheres participam de. E quando eu falo política, estou falando de participação. Né? Então, participar é fazer política, né? Não é só se eleger que é fazer política. E isso tem a ver também com o nosso código, né, foi em 1930 que Getúlio Vargas baixa o decreto que qualquer pessoa de qualquer sexo pode ser candidata. Né? Então, antes disso, não. As mulheres não podiam participar. Outro mito que nós temos é que as mulheres não votam em mulheres. Né? Então, vem muita que mas as mulheres não escolhem as outras mulheres. E isso a gente viu, inclusive, numa eleição que nós tivemos no Brasil para presidente da República em 2014. 2014, Marina, Dilma Rousseff e Luciana Genro, as 3 juntas tiveram 4,46% dos votos do Brasil. Estamos falando de Brasil, nós estamos falando de mulheres estão política, mas 64% da população escolheu. Então, isso é justificar a ideia de que mulheres. Porque nós não temos candidatas, às vezes a gente tem uma candidata que a gente não com as ideias, né? E aí, outra discussão que é a política de ideias e política, né? Só que a gente não vai, porque senão o tempo fica muito curto. Mas então, quer dizer, o primeiro mito, que as mulheres não gostam de política, errado, as mulheres gostam sim. Inclusive agora elas estão mais mostrando o rosto, né? E assumindo isso publicamente. O segundo, votamos mulheres, votamos sim. Né? Às vezes a gente tem dificuldade com as nossas agendas, com as nossas ideias. Mas por isso a gente precisa de candidatas. E o terceiro mito é que as mulheres precisam se comportar como homens para entrar na política. E por que isso é tão reforçado? Inclusive no artigo,
o caso da Margaret Thatcher, né? A ideia da dama de ferro. Precisa se fingir para poder ir para a política. E isso a gente desmistifica também, no sentido de que a mulher não precisa falar alto, a mulher não precisa ser igual aos homens, ela pode ter o seu jeito próprio, né? E é isso que a política precisa, né? Então, a defesa, desmistificar a ideia de que as mulheres têm que continuar sendo, né? Para entrarem para a política. Ah, mas política não é lugar de mulheres, porque tem que brigar. Nós também sabemos brigar. Não é Zulene, não é Alcides, Pedro, né? Então as mulheres também sabem, embora culturalmente nós não fomos acostumadas a isso, né? Então eu falo E desses como sabem? e também as questões das cotas eleitorais, e aí a gente vai para aquela ideia das eleições deste ano, né? A gente, quando escreveu esse artigo, a pandemia ainda está, e assim vem a ideia de que as mulheres com mais dificuldades ainda para as campanhas eleitorais, né? Então a gente sabe aí que tem todo um trabalho nesse sentido, no sentido de pensar cuidadoras do mundo, né? Então outra forma de pensar os mitos das mulheres. A gente pensa que está votando em uma mulher, você está elegendo alguém para cuidar e não para administrar. Não é à toa que os nossos municípios têm muita secretária de educação, secretária de ação social, mas quando chega na ideia da secretária de infraestrutura, na secretaria de economia, escolhem os homens, né? Com a ideia de que as mulheres estão mais aptas para o cuidar, né? Não é à toa que nós fomos consideradas as cuidadoras do mundo. Boaventura Souza Santos traz isso para a gente, falando agora da pandemia, no sentido de que a pandemia as mulheres estão à frente. As mulheres estão à frente nos serviços de saúde, nos serviços de assistência social e nas atividades do cuidar, nas atividades de limpeza, né? Então, isso fica muito voltado para que as mulheres só sabem fazer isso. E isso é uma ideia ligada culturalmente e que não é tão verdade assim, né? Isso vem desde o contrato social, a matriz da cidadania, ela deixa de fora as mulheres, né? Quando Rousseau fala da ideia do contrato social, ele fala o contrato social como feito entre homens, né? Então tem todo um trabalho aí também para dizer que as mulheres estão em outro espaço, né? E é muito interessante quando a Ângela a política, ela não se situa no lado oposto da vida, né? Ela se situa justamente no nosso cotidiano. Coisas simples de dentro de casa tem muito a ver com o que acontece, né? E a ideia de ter representantes nos, né? As mulheres estarem mulheres e também para os homens faz com que seja muito importante mais mulheres na política, né? E tem também aquela questão que a ONU, né, abraçou isso desde 95, né, com a Conferência das Mulheres, e agora a ONU vem reforçando ODS, né, que tem ali 2 artigos voltados para gênero, e depois com a agenda para 2030, objetivo dos 50. Né? Então, a ONU Mulheres, com essa campanha, até 2030, 50, ou seja, as mulheres estarem no mesmo espaço que os homens. Para que tudo isso? Né? Então, a ideia do artigo é justamente para provar o seguinte: é uma questão de justiça social e também é uma questão de que as mulheres, já que a gente tem tanto problema na política, quem sabe as mulheres não têm algo a acrescentar, não tem algo a fazer com que isso possa se desenvolver um pouco mais. Então, a luta agora é essa questão da equidade, né? Então, mais mulheres na política vai reforçar ações afirmativas no sentido de pensar a diversidade, né?
Então, tudo isso é no sentido de nossas campanhas, que eu digo, não são só as eleitorais, mas é mais mulheres para ajudar a pensar o mundo. Mulheres para dizer, não, eu não me sinto contemplada nesse contrato social que a gente tem hoje. Então, é nessa que o artigo, que a discussão vem acontecendo, né? Nós tivemos agora eleições municipais, viu outro, né? A lei exigir 30 e 70 para sexo, muitos municípios foram a essa quantidade, nem mesmo nas candidaturas. E se tem candidaturas, não tem a ideia de se elegerem. Por quê? Quando você diz a cota nos partidos políticos é para candidatura, não garante os assentos. Né? Então, o que a gente vê muito é, né, daquela mesma forma de as mulheres continuam nos bastidores da política. Então, é nessa perspectiva, né? E aí a gente vem sempre falando com as pessoas no sentido de vamos encorajar, né, nossas colegas, nossos alunos e tudo mais a participar do debate público, a se inserir nesses espaços de poder e decisão, com mais mulheres na política e com mais equidade para um mundo melhor, como diz o Amartya Sen, né? Para o desenvolvimento nós de mais mulheres nos espaços de poder. Então, é mais ou menos isso. Gostaria muito de agradecer ao Pedro, sempre atencioso, né, agradecer por esse evento e parabenizá-los mais uma vez. Obrigada. Obrigada, professora Cláudia, sua apresentação muito profunda, esclarecedora e tira umas vendas, né? Que a mulher não gosta de política, que a mulher não participa. A mulher não gosta de futebol. Não vamos nos ensinando essas coisas, né? Isso está muito relacionado ao machismo, né? Sociedade sexista. Então, até muito, brincando muito com o Zulene, interessante. viu, Cláudio? Oi? Eu estava brincando com o Zulene aqui no privado, dizendo, ê, mulheres no poder. Então, eu gosto muito desses temas que envolvem a questão da mulher, de um olhar, né, feminista, de a gente quebrar paradigmas de uma forma crítica. Então, eu amei a sua exposição. Passo para você agora, Pedro. Bom, Zulene, e amigas e amigos, Vou fechar para não ficar lento. tá? Eu, inclusive, venho me educando muito, né? Quando eu cumprimento as pessoas, em me referir a elas e depois a eles, né? Eu tenho feito muito esse trabalho de educação. Vamos dizer que não somos machistas, né? Somos machistas, porque fomos, né? A nossa educação é machista, e o que a gente precisa é assumir o quão machista é uma questão do racismo, né? A Djamila, isso, né? Nós temos que assumir a nossa cota de racismo e trabalhar para ressignificar, né? Todas essas que nós aprendemos, então a mesma coisa em as mulheres, né? Infelizmente somos, sim, homens e mulheres somos machistas, mas vamos lutando para desconstruir mais do que isso, ressignificar as relações, né? Que bom te ouvir, tá? É bom ter a oportunidade de ler seu texto antes da publicação e melhor ainda te ouvir. A gente vê a marca da docência, né, na fala didática. Isso é muito bom, Cláudio. Obrigado. Temos ainda a fala do Danilo, parece que não conseguiu voltar, né, às do virtual. E sendo assim, a gente vai o dia de hoje. Amanhã teremos mais apresentações. Teremos apresentações do livro Multidireito 7 e do livro Diálogo, que está aí, apresentará amanhã. Thaís Guerra, que também está nos ouvindo. Fagner, que também está presente, apresentarão amanhã. Zulene Gomes estará amanhã, tá? E nós estaremos aqui novamente. Amanhã teremos E sorteio de amanhã tem um alguns livros. sorteio. Isso, Zulene. Quer falar? Não. Você achou que é esse? Pois é. Tá vendo?
Zolene. Zolene fala comigo 20 vezes no dia pelo WhatsApp, gente. E nós teremos sorteio de livros e teremos aí a parte, né, de vocês e a satisfação de estarmos mais um dia, início de ano, preenchendo esse espaço aí de reflexões, de provocações, convites, né? Por que não dizer de convites, para que vocês possam estar conosco, os que já estão, para os próximos, os que ainda não estão, para que se animem, quem sabe, para que estejam conosco aí em outras iniciativas, em outros projetos. Agradeço a agradeço a Lorena, que esteve conosco também. Agradeço ao Alcides, amigo aí que também conosco. Aos que estiveram aqui presentes e os que estão neste momento. Francis, Cláudia, Marina, que está camuflada, Jucimar, Williana, Jandimílio, Ana, Juliana, Miriam, Wilker, os demais, tá? E espero poder las e reencontrá-los amanhã. Dá um ponto, Cláudio, que a gente possa dizer simplesmente reencontrá-las e os homens se sintam contemplados, né? Eu estava na reunião, acho que no sábado, e aí foi na segunda-feira, estava fazendo uma reunião em outro contexto, e aí eu cumprimentei a todos e disse assim, né? Disse assim, vou me dizer a vocês, e, por favor, sintam-se contemplados, meninos. Aí alguém colocou no chat assim, mas todas podem ser referentes, né? Ou seja, há uma resistência, né? Há uma dificuldade de justificar, mas eu espero que a gente chegue um dia que possa falar todas e nós, né, os supostos homens, não nos sintamos incomodados, né? Justificativas, nos sentirmos contemplados. Então, fazendo todas vocês que nos sintamos abraçados e que possamos estar novamente presentes aqui, tá bem, gente? Um grande abraço, de beijo, abraços a quem é de abraços e boa noite. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Apareçam. Tchau, tchau. Tchau.